eu imaginei que morri nesta pandemia. E eu também imaginei que em algum momento depois da minha morte, eu tive a oportunidade de encontrar a mim mesmo. Por isso eu estou gravando agora como se eu estivesse olhando aqui no espelho. Eu olhando para mim. E eu lá do outro lado do mundo, eu não sei como é que é depois da morte, porque afinal de contas, eu só imaginei. O Alexandre, que já estava do lado de lá, me fez 3 perguntas. E é por isso que ele veio de uma outra dimensão, do outro lado da porta. A primeira pergunta que ele me fez foi: quantos medos você teve de fracassar? E eu comecei a pensar nos bens materiais que eu sempre desejei e fiquei com medo de não ter conquistado. Aquele carrão, aquela casa legal, aquela roupa com uma marca diferente. E me fez me dar conta que esses medos me acompanharam a vida inteira. Medo de não atingir os meus objetivos materiais. E eu também comecei a me dar conta dos medos que sempre me acompanharam na minha carreira. No início da carreira era aquele medo de não dar certo, de não conseguir um emprego. Também eu tive medo de trabalhar com pessoas mais importantes, aparentemente, que eu. Eu tive medo dos meus chefes. Eu tive medo dos meus clientes. Muitos medos me impediram de criar novos produtos. Muitos medos fizeram com que eu ficasse na inércia, sem tomar uma iniciativa. E eu também tive medos de aprender coisas novas, porque o novo me assustava. Então, de certa forma, eu imaginava, e se eu fizer aquele curso, se eu aprender aquele idioma, ou tentar aprender e não conseguir, se eu comprar esse livro e ler e não entender. E esses foram os principais medos de fracassar em relação aos meus aprendizados que eu não tive enquanto eu estava lá vivendo a minha vida. E eu também tive alguns medos, por exemplo, da minha saúde física. Quantas vezes eu tive medo de fracassar e aí, por isso, eu não fiz coisas com o meu corpo físico. Eu não me pus a correr, por exemplo, uma maratona. Eu não me dei o direito de praticar esporte em alto nível porque eu tinha medo de fracassar e não conseguir praticar esporte em alto nível. Eu também tive medo de não agradar as pessoas. Fiquei imaginando quantos amigos, quantos familiares, que eu acabei muitas vezes nem conversando o que eu gostaria de conversar com eles. Eu acabei não fazendo uma ligação para eles ou falando com eles algumas coisas. Ou melhor ainda, fazendo coisas juntos ou para os meus amigos, porque eu tinha medo de fracassar com eles. Eu tive medo, talvez, de encontrar o grande amor da minha vida, de me dedicar, de corpo e alma para uma mulher, como se fosse uma das principais razões de viver de um homem. E eu também andei com um monte de medos do ponto de vista financeiro. Eu sempre quis ser um cara muito rico, eu sempre quis ter muito dinheiro, mas eu sempre tive junto comigo um medo de perder tudo, ou então de não conseguir ganhar o dinheiro, ou de não saber o que fazer quando eu tivesse muito dinheiro. E eu também tive alguns medos que me fizeram ficar estagnado em relação à minha diversão. Quantas vezes eu tive medo de contar uma piada e as pessoas gostarem da piada, mas não rirem dela. Ou então ser aquela piada sem graça. Quantas vezes eu tive medo de reunir os amigos para me divertir e achar que aquela reunião, que aquela festa não daria certo. Então eu não convidei os amigos e eu não me diverti. Ao responder essa primeira pergunta para mim mesmo, do outro lado da porta, o Alexandre, que já tinha passado desta para outra, me disse assim: eu vou te fazer outra pergunta. E fechou a porta.
E a próxima pergunta dele foi mais capciosa. Ele me disse assim: se você teve medo de fracassar sobre todos esses aspectos, me fala um pouquinho se você teve algum medo de que desse certo do sucesso destas áreas. E aí, como se fosse um cofrinho, caiu uma segunda ficha. Porque eu me dei conta que, na verdade, os meus medos do fracasso eram medos do sucesso. Porque vai que dá certo que eu consiga todos os bens materiais que eu sempre sonhei. Como eu vou explicar isso para os meus amigos? Como que eu vou justificar se eu comecei a minha vida sem tantos bens materiais? Ia ser uma diferença tão grande. Então esse medo do sucesso me assustou a vida inteira. E eu também tive medo de dar certo na carreira. Porque vai que o Alexandre consiga ser promovido, vai que o Alexandre consiga montar a empresa dos sonhos e ter o sucesso em resolver os problemas dos clientes, em ter um faturamento, em ter um reconhecimento extraordinários. O que vão pensar do Alexandre, que até pouco tempo talvez era uma pessoa desconhecida no grande mundo dos negócios? O medo do sucesso também me fez travar sobre esse aspecto. E eu também me dei conta que tive medo de ler com profundidade aqueles livros que eu sempre quis ler e dominar o assunto. Porque vai que eu descubra coisas que me diferenciem, que me distanciem muito das pessoas que eu sempre estive junto. Então o medo do conhecimento e medo do sucesso com esse conhecimento me fez ficar estagnado por muito tempo na minha vida. E eu também tive medo de provocar os meus amigos, de fazer coisas para os meus amigos e com os meus amigos e dar certo, porque vai que eles gostem, agora eu vou ter que dar muita atenção para eles. Eu não era acostumado, talvez, a dar a atenção devida para esses amigos. E também eu tive medo do sucesso de dar certo com um romance fantástico, com aquela mulher dos meus sonhos. E vai que eu não estava acostumado a ter este romance, a ter esse grande amor na minha vida. E também tive medo daquele sucesso financeiro, porque vai que de uma hora para outra eu consiga dar certo e sobre dinheiro na carteira, e sobre dinheiro no banco, e eu não saiba o que fazer com isso. Que as pessoas comecem a achar que eu sou daqueles ricos, maus, pessoas desonestas, que conseguiram toda a sua riqueza através de meios não tão legais. E eu também tive os meus medos de me divertir e fazer as minhas boas festas e coisas que me deixariam muito feliz, porque de certa forma vai que dá certo. E eu nunca, talvez, durante a minha vida, fiz aquela grande festa. Eu nunca na vida tive aquele momento de lazer fantástico. Por exemplo, vou fazer uma volta ao mundo, vou tirar um período sabático para curtir a minha vida. Vai que dá certo, que os outros iriam pensar. E aí o Alexandre do outro lado me disse assim: estou entendendo os teus medos que você teve ao longo da sua vida. E se retirou da sala novamente. Quando ele voltou pela terceira vez, ele me alertou: esta é a última pergunta. E a última pergunta é: durante a sua vida, até você passar para esse lado da porta, quais foram os medos de mudança que te acompanharam? E aí caíram muitas fichas ao mesmo tempo, porque eu fiquei o tempo todo talvez preso, sem conseguir mudar em diversos aspectos, tanto no mundo material, me apegando a coisas materiais, porque de certa forma aquilo era para mim o que eu estava acostumado. Mudar de casa, mudar de carro, mudar de lugar, mudar de roupa, sempre foi um desconforto e eu sempre tive esse desconforto. Outra mudança que me acompanhou muito foram as mudanças no meu trabalho. Enquanto eu estava trabalhando em determinado projeto, parecia que aquele era o projeto para a vida inteira. E inovar, fazer diferente sempre foi muito difícil.
E também algumas mudanças me assustaram quando eu me deparei com os novos livros, com os mestres, com os professores, porque todos eles me traziam aprendizados novos. E mudar, ampliar os meus conhecimentos, ampliar as minhas habilidades, mudar o jeito de fazer, foi muito difícil. Mudar os meus amigos, fazer novas amizades era uma mudança praticamente inviável, porque eu queria ficar amigo daquele cara que foi meu amigo na infância e talvez a vida nos conduziu para momentos, lugares diferentes. Encontrar novos amigos também foi outro medo que me travou a vida inteira. Além de encontrar novos amores, muitas vezes a gente fica preso ao mundo, achando que se você vai mudar em relação a um grande amor, aquilo pode ser o fim de tudo. E isto provocou, durante muito tempo na minha vida, este bloqueio do medo da mudança. Fiquei com muito medo de mudar o jeito de lidar com o dinheiro, de gastar menos e ganhar mais, ganhar muito, em administrar uma fortuna. E esse medo me manteve preso àquele paradigma que a maioria de nós tem sobre o dinheiro. Dinheiro não é legal, é difícil ganhar dinheiro. E aí, junto com esse medo, veio o medo de que não dava para mudar o meu nível de diversão, não dava para mudar as coisas que eu sempre fiz durante toda a minha vida. Ao responder essas 3 perguntas para o Alexandre, que já tinha passado do lado de lá, e ele só queria esclarecer comigo como eu havia vivido a minha vida, ele me disse: é bom saber que esses medos te acompanharam durante a sua vida. Agora só quero lhe dizer uma coisa. Tudo que eu falei para você, aqui do outro lado da porta, na verdade, eu estou ainda aqui deste lado. Em vez de pensar que a gente morreu, às vezes a gente pensa que a vida não tem graça nenhuma, que a vida pode ficar do jeito que está. Eu vou convidar você a imaginar que alguém do futuro, e que esse alguém seja muito íntimo, talvez até mesmo você, veio e lhe fez essas 3 perguntas. Quais foram os seus medos sobre os fracassos que você poderia ter tido, sobre o sucesso que você poderia ter tido e sobre as mudanças que você poderia ter tido e acabou perdendo grandes oportunidades. Espero que tenha feito você refletir. Você veja que eu estou filmando aqui no espelho e agora eu vou encerrar a nossa conversa.